Olá, boa noite. Meu nome é Anderson, tenho 25 anos e hoje eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês. Então, já faz 107 dias que eu me acidentei e 37 dias que eu fiz a última cirurgia desde que eu saí do hospital. Então, vamos lá. No dia 25/2 eu tive um acidente por volta de mais ou menos 9h40 da noite. Quando eu estava voltando do curso, o curso ele começa às 7 horas, aí finaliza 9h40, 9h30, dependendo, porque o prédio ele fecha 10 horas. Então eu saí do curso, fui fazer um cruzamento e nesse cruzamento um rapaz em alta velocidade ultrapassou dois sinais vermelhos e me acertou, dando a colisão na minha moto. Então, nessa colisão eu fui para o HGP. Quando eu cheguei lá, fui fazer uma cirurgia mais ou menos às 4 horas da manhã, e depois de alguns dias, depois de eles descobrirem que eu fraturei a clavícula também, eles acharam que ia ser conservada. O que é uma cirurgia conservada? Ela não precisa de cirurgia, quando o osso ele cola por si só, sozinho. Então, quando eu tive esse acidente, eu fraturei minha tíbia exposta, tive a minha fíbula quebrada e tive as minhas duas clavículas direita e esquerda quebrada. E também tive um traumatismo craniano devido à forte pancada que o carro me deu. O traumatismo ele foi em nível 7, na escala de Glau, abaixo de 8 ele já considera grave. Então, cheguei na HGP, fizeram a cirurgia por volta de 4 horas da manhã, deram como conservador as duas clavículas e só na perna da tíbia esquerda, que foi a tíbia esquerda que eu fraturei, colocaram o fixador externo, um fixador mais simples externo, para segurar todos os ossos ali e poder alinhar tudo certinho. Aí eu fui passando os dias, como eu estava meio desorientado e devido à batida eu não lembrava nada do acidente, e como foi no dia 25 e foi tendo os dias, eu não lembrei até o dia do meu aniversário, né? Que foi no próximo, no mês sucessor. Mais ou menos uns 30 dias eu não lembro o que aconteceu. Então, quando eu fiz a cirurgia e coloquei esse fixador externo, passou alguns dias, mas quase 10 dias, 9, 10 dias, aí eu fiz a cirurgia da clavícula, né? Porque eles estudaram lá e viram a possibilidade que ela não ia colar, só fizeram a cirurgia da clavícula esquerda, colocando uma placa com 8 parafusos. Uma placa com 8 parafusos na clavícula esquerda. E na direita ficou conservada, não precisou fazer cirurgia. Aí foi passando os dias, minha memória foi voltando, eu fui voltando ao normal devido à forte batida que eu tive na cabeça. Ia também ter perdido muito sangue. E também, no dia que eu cheguei e fui feita a cirurgia, não quiseram me entubar, né, lá antes do acidente, mas no dia da cirurgia me entubaram, então eu fiquei um dia ainda entubado. Aí os dias foi passando e disseram que eu tinha que fazer outra cirurgia, porque eu fiquei com uma perda óssea na tíbia esquerda, então ficou mais ou menos tipo um V, assim, tipo uma cunha. Eles disseram que tipo uma cunha, ficou faltando osso. Mostraram lá o X, ficou faltando mais ou menos um pedaço assim de osso na tíbia. Só deu para colar a parte de baixo, que dava a tíbia toda, né, e na parte de cima da tíbia ficou faltando um pedaço. Aí estudaram, fizeram reunião entre os médicos ortopedistas lá, e todo dia passava um dizendo que ia fazer uma cirurgia botando placa, com parafuso que servia, ou botando uma haste dentro do osso. Aí foi passando os dias, aí enquanto isso eu estava aguardando melhoria de pele, né? Eu estava como minha fratura foi exposta, eu tive perda óssea e tive perda de pele com músculo. Então, eu fui aguardando uns dias, né? Como disseram pra mim, que eu devia esperar ter uma melhora de pele para não correr risco de infecção e nem nada. Passou dias e dias e dias, eu fui melhorando a pele até formar uma pequena necrose na parte onde estava com uma perda óssea. Formou uma pequena necrose na pele, aí passou dias e dias, essa necrose não ia sumindo. Chamaram
uma moça que tinha uma máquina que passava laser. Aí disseram que passando aquele laser ajudava a sair mais rápido essa necrose. Então a mulher foi, por incrível que pareça, a mulher foi 2 dias passar esse laser. Passou o laser e ela, ó, desapareceu. Perguntava da mulher, ninguém nem sabia quem era a mulher. A mulher sumiu, ó. Foi passando o dia, aí eu tive que ir pro centro cirúrgico fazer uma raspagem. Que foi fazer uma cirurgia chamada debridagem. Que é fazer toda a raspagem dessa necrose, tirar ela e fechar o máximo que dali, puxando as peles e tudo mais. E antes disso, nenhum dos médicos passou o que passava na sala, porque todo dia passa uma sala diferente para falar como é que tá a sua situação, o que precisa fazer e tudo mais, até tudo aquela mesma ladainha todo dia. Aí ele não passaram lá, disseram que podia ter feito essa raspagem para poder ser mais rápida a cicatrização. E então eles fizeram a cirurgia, me levaram para o centro cirúrgico, fizeram a cirurgia de raspagem, tiraram toda a pele necrosada e fecharam ela todinha. Aí pronto. Quando eu voltei do centro cirúrgico, no outro dia, eu tomei medicamento por mais um dia só. Aí depois cortaram antibiótico, cortaram remédio para dor, cortaram tudo, tiraram tudo. Aí eu falei com o médico, como eu não ia tomar mais nada, não precisava ficar com acesso, né? Porque ia ter que estar trocando de 3 em 3 de acesso sem tomar nada. Aí não havia necessidade. Nisso, chegaram à conclusão que eu tinha que usar o Lizaroff, mais conhecido como gaiola, para fazer a reconstrução óssea, que foi o que chegaram, né? Devido às reuniões que fizeram, falaram um médico com o outro e chegaram à conclusão que era o Lizaroff que iria ajudar na minha reconstrução óssea, né? Porque como teve perda, tinha que usar a gaiola. Aí então eu fiquei no aguarde dessa melhoria de pele, né? Depois da desbridagem. E nisso eu foi quase um mês sem tomar nenhum medicamento, nada. Sabe o que é tomar nada? É só esperando. Então, a pele melhorou, fechou toda, cicatrizou tudo, ficou bonitinha a pele, lisinha. Só a cicatriz que ficou ali dos cortes que eles precisaram fazer e tudo mais. Então, tiraram a foto, mandaram a foto pro médico responsável, né? Porque na minha cidade só 3 médicos faziam cirurgia. E no hospital que eu tava, só 2 faziam essa cirurgia, de especialidade deles, né? Que os outros não sabiam fazer essa cirurgia e não sabiam como é que era feito. Aí então mandaram foto para ele, passaram o meu caso para ele, disse que o médico aceitou e estava aguardando para poder fazer a cirurgia. Passou mais uma semana e meia, marcaram. Teve a primeira marcação da cirurgia. Quando marcaram a cirurgia, foi no sábado, porque disse que o médico ele só trabalha no sábado, né? Ele só cumpria horário lá, igual a diretora falou, né? Que era só no sábado. Então chegou no sábado, marcado para fazer a cirurgia. Na sexta-feira, chegaram para mim dizendo que a cirurgia foi cancelada por falta de material, né? Material pro Lizaroff. Aí marcaram pro próximo, para quarta-feira. Minto, foi no sábado. Marcaram pro sábado. Pro próximo sábado aguardei toda a semana sucessor para chegar sábado. Na sexta ser desmarcado novamente. Essa foi desmarcado novamente. E qual a desculpa deles dessa vez? De sexta-feira, como foi desmarcado no sábado, diz que o médico trocou a agenda para quarta-feira que vem. Então foi remarcado para quarta. Lá vai eu esperar mais 4 dias. 4 a 5 dias, se não me engano. Aí esperei. Chegou na quarta-feira, passaram de novo dizendo que foi cancelada a cirurgia. Então já é 3 vezes. 3 vezes marcaram a cirurgia. Cancelaram a cirurgia. E qual a desculpa dessa vez? Disseram que o médico, ele trocou o plantão dele para quarta passada. E não foi nessa quarta. É uma brincadeira o que eles fazem, né? Com o ser humano. Eu não sei para que marca, deixa a pessoa
tendo, como é que fala? Eu esqueci a palavra agora no momento, né? Crendo que vai ter a cirurgia e chegar no dia não ter. Então já era 3 vezes já que tinha essa marcação. Então disseram que no começo do mês, como já era final do mês, disseram que no começo do mês ia sair a agenda do médico. Então seria mais fácil deles dizer quando ia sair a cirurgia. Então minha cirurgia foi marcada para o dia 9 do próximo mês. Dia 9 era, se eu não me engano, era 2 dias, não, era depois do dia das mães, que foi em maio, né, dia 9 de maio, minha cirurgia. Acho que foi um dia antes, se eu não me engano, do dia das mães. Aí fez a cirurgia, e tava lá, eu fiquei pronto. Passou mais ou menos umas 6 horas dentro da sala cirúrgica lá, 6, 8 horas, se eu não me engano. Aí eu saí, voltei pro quarto e tudo mais. No outro dia me deram alta. Nessa dada alta, só me deram um papelzinho lá com dizendo os medicamentos, era um antibiótico e um anti-inflamatório que o médico passou. E lá dizendo que eu podia pisar, podia e devia pisar, sair pisando, né? Mas não falou como. Não falou se era com muleta, se era sem muleta. Nem explicou nada. Só deram os papéis lá de alta, deram de atestado. Pode ir pra casa. Você ia saber só no dia da consulta. Aí então, eu falei, não, vamos ficar porque essa alta tá muito suspeita. Fiquei pro outro dia, para poder, na passagem dos médicos, todo dia de manhã que passa, poder perguntar, tirar as dúvidas e tudo mais. A gente ficou no outro dia perguntando pro médico, a maioria das perguntas os médicos não soube responder, porque ele disse que não era da especialidade dele, e disse que era só aquilo mesmo que estava certo, o que o médico tinha passado de alta para poder ir embora. Aí pronto, nós fomos. Então, foi marcado, como era dia 11 que eu peguei alta, eu fiz o dia 9, dia 11 eu fui embora. Marcaram o retorno para dia 16, com o doutor que fez a minha cirurgia. Fomos para o retorno dia 16, demos a entrada lá na recepção e tudo mais, aguardando. Foi para o retorno, cadê o médico? O médico, ninguém sabe do médico. Aí o médico só atende no sábado. E quando vem no sábado, tá em centro cirúrgico. Aí dizia que ele atendia no consultório. Só que não atendia. Pronto, foi a primeira vez. Marcou pro próximo sábado para ver se encontrava ele. Viemos de novo, no sábado que vem. Quem disse que achou o médico? Cadê o médico? Não achou o médico. Ninguém sabia dizer onde é que ele estava, que dia que seria uma possibilidade que ele estaria lá para fazer consulta. Marcou, passou um sábado no outro, marcou pro outro. Viemos de novo pela terceira vez. Cadê o médico? Nada de médico. E toda vez que quando você vinha, você falava com os outros médicos ortopedistas, mas os outros médicos ortopedistas, como eles têm especialidade mais em outras partes da ortopedia e não nessa do Ilizaroff, eles não sabiam responder nada. Nessa terceira consulta que eu ainda falei, porque eu estava achando muito estranho, porque estava saindo muito secreção amarelada. E o médico ele só passou um antibiótico e marcou para outro retorno, para outra semana, para ver se encontrava ele. E nesse retorno da terceira, na verdade, a gente descobriu que o médico ele tinha saído do hospital, né, público. Então, como tinha dois, só o médico que fazia só essa especialidade aqui do Ilizaroff, que eu ainda estou usando, só tinha um agora no hospital. Então nós veio, que ele marcou para quinta-feira o retorno para poder ver como é que andava se o antibiótico estava dando certo ou não na questão da secreção. Aí a gente veio de novo, aí nessa vinda a gente encontrou uma moça que mais nova, ela fez essa cirurgia, colocou e depois tirou e depois esperou mais 2 anos para poder botar de novo, porque ela era muito nova e estava em fase de crescimento. E eles moravam a 300 km da cidade. Aí nós descobrimos que esse médico ia estar lá. Então nós aguardamos junto com eles para ver se ele conseguia atender. Esperou. Ele foi atender nós chegamos lá 7h30 mais ou menos. Ele foi atender nós às 2 da tarde. Esperamos lá muito tempo, esperando sentado. Nisso meu pé foi inchando, passou mais de semana inchado.
eu deixei o pé pra cima por uns 2, 3 dias pra poder ir desinchando. Quando a gente guardou, tentou fluoximete, a menina que tava esperando ele, veio, teve a consulta com ele normal, saiu, aí eu tava lá na porta já esperando o médico. Aí falei com o médico, fui super educado com ele, me apresentei, perguntei se ele podia ver, me atender, se podia, ele disse que não, e disse que queria saber quem foi que agendou pro dia 11 com ele. Porque ele foi super ignorante demais comigo. Né? Aí perguntou quem foi que agendou com ele, onde é que estava escrito que era com ele. Aí só dá uma olhada no raio-x, eu fiz o raio-x hoje mais cedo. Aí a gente entrou dentro da sala, sentou lá. Aí ele falou, eu não vou ter tempo de responder nada pra vocês, porque eu estou no centro cirúrgico, eu estou muito corrido. Aí abriu lá meu raio-x, olhou as imagens e tudo mais. A única coisa que ele fez, passou pra mim, foi pra mudar a alteração nos ajustes da peça, que faz a movimentação óssea. Porque eu fazia 3 vezes no dia, de 8 em 8 horas. Aí ele passou de 12 em 12 horas, então só 2 vezes. Porque lá no raio-x, deu pra ver que o osso que tava no meu pé, que mais ou menos sobrou um pedacinho de osso, ligado no pé. Aí esse osso estava meio torto, com o outro que já vinha descendo pela movimentação óssea. Aí eu perguntei para ele o que poderia ser feito. Não. Aí ele perguntou o dia que a gente explicou, né? Falou com a diretora até ligou para ele e disse que marcou o dia lá pra gente ir. Aí ele falou, marcou o dia, eu não aceitei? Pois é, naquele dia eu vou responder todas as perguntas que você precisa, mas era aquele dia, hoje não. Eu perguntei, eu insisti, perguntei umas, 2 perguntas, ele não respondeu. Ele só olhava pra mim e não falava nada. Aí eu perguntei se não ia prejudicar com a movimentação óssea, descer o osso e colar torto, né? Porque não pode, porque tibia é o nosso osso principal da perna de sustentação de peso. Ele não pode colar torto. Ele só diminuiu e não falou nada. Então a gente, tá bom então, obrigado. Aí a gente saiu da sala e tudo mais, foi indo, ele desligou o computador também. Quando a gente ia saindo e virando a esquinazinha do prédio lá, indo embora, ele saiu, topou com a gente lá e falou, pode e deve pisar, que era o que estava lá no resumo de alta nosso. Aí eu perguntei pra ele, como é que é esse piso? Ele falou, não, você pisa só com a muleta, você vai pisando com a muleta. Você segura na muleta e vai pisando. Aí você só faz o seguinte, você corta, ele apontou lá para nós lá, nos pinos que tava de sustentação do osso, ele apontou e corta para mim, deixando um dedo. Todos esses pinos aqui que atrapalham a sua movimentação aqui, para não topar na perna. Então eu fui lá, como eu tenho 9 pinos e um fio de Kirchner entre a tíbia ali, entre o joelho e o tornozelo, eu cortei 7 pinos e deixei 2, os 2 de cima. Eu sei cortar. Para poder no dia, no caso que é dia 25, que foi a marcada a consulta, ir lá e ver e responder todas as perguntas e pegar os documentos que eu precisava, porque também eu tava, já era o 4º mês que eu não recebia nada. Eu trabalhava de carteira assinada e fui encostado para o INSS. Então, quando eu estava internado, eu dei entrada no INSS e o INSS deu negado, disse que era por falta de atestado. Nós saímos do hospital e já deu entrada de novo com o atestado. Nisso eles não levaram em consideração o retroativo, né? Os dias que foi de internação e os dias ainda que faltavam para acabar o atestado. Foi nem 20 dias de pagamento só que eles iam dar. Aí eu tive que entrar com pedido de revisão e tudo mais lá, mas isso é outra história. Então, aqui hoje hoje é 17, então falta 8 dias para entrar na consulta, para a gente tirar todas as dúvidas e pegar as documentações que precisa para o INSS e também para perícia, que a gente está entrando no processo criminal contra o cara que me atropelou, né? Aí tá aí, enquanto isso eu estou fazendo a movimentação óssea, eu estou pedindo a Deus que esse osso ele não cole torto, porque se colar torto, eu vou precisar fazer outra cirurgia, e fazer cirurgia não é fácil. Quem já fez cirurgia sabe que não é fácil. Tanto a cirurgia quanto o pós-cirúrgico,
que dependendo de como você fica igual eu fiquei, foi doloroso demais os primeiros dias. Mas isso é para outra história também, para me contar. Aí hoje é 17, tô gravando esse vídeo de noite, explicando um pouco como é que foi o meu acidente. Se eu acabar esquecendo de alguma coisa, eu posso estar colocando num comentário ou estar falando em algum outro vídeo. E é isso. Muito obrigado, tenha uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia aí, quem está assistindo esse vídeo. E vamos para a luta. E desistir não é uma opção. E sempre ter fé em Deus. Obrigado.